Maravilhoso, né, queridos? A gente poder celebrar o nosso Deus e aquietar os nossos corações na presença dEle, sabendo que o nosso Senhor é a resposta. Ele é a resposta para as inquietações do mundo, para as angústias presentes nos corações, nos dias que nós vivemos hoje. O nosso Senhor é a resposta. E eu penso que é disso que nós estamos experimentando aqui nessa manhã, que o mundo em que nós vivemos precisa. Que o mundo em que nós vivemos precisa da presença do Senhor. É desse Jesus que nós estamos anunciando aqui, que nós estamos declarando aqui que as pessoas precisam. Não é de estratégias, não é de planos, não é de maneiras diferentes, mas o que o mundo que nós vivemos hoje precisa é da presença do Senhor. Os evangelhos dizem que quando Jesus ele se fazia presente no meio das multidões e das pessoas, os evangelistas usam uma expressão, e eles dizem que Jesus, a presença de Jesus junto das pessoas constrangia as pessoas. Essa informação que muitas vezes os evangelhos traz. Que Jesus, apenas com a sua presença, com a sua maneira de ser, ele constrangia as pessoas. Ou seja, as pessoas elas eram tocadas por Jesus. As pessoas elas sentiam coisas quando estavam perto de Jesus. E geralmente essas coisas diz respeito, muitas vezes, a quebrantamento, a rendição, a reconhecimento de que aquilo que Jesus falava, de que aquilo que Jesus fazia, não vinha de um homem comum. E muitas vezes se disse acerca dele que ele era alguém que ensinava como quem tem autoridade. Esse é Jesus. Então o mundo que nós vivemos precisa de Jesus. Precisa de Jesus. E nós somos o povo que fomos escolhidos para manifestar Jesus. Somos a igreja do Deus vivo e somos escolhidos como corpo desse Cristo maravilhoso para manifestar Jesus. Se somos o corpo de Cristo, somos as mãos de Jesus, amém? Se somos o corpo de Cristo, somos os pés de Jesus. Somos aqueles que estendem as mãos ao outro, que alcança o outro. Então, mais do que nunca, nós como igreja do Senhor não precisamos de estratégias, não precisamos de planos, nós precisamos da presença do Senhor Jesus. Nós estamos vivenciando essa série de mensagens, de pregação, e às vezes no preparo de cada uma delas eu tenho sido muito abençoado, e muitas coisas têm me chamado a atenção nesse sentido. Talvez nesse tempo pós-moderno que nós vivemos, por muito nós aprendemos a criar planos, a esperar nos planos, na estratégia, no marketing e pensar nas coisas que dão certo hoje. E talvez muito possivelmente a igreja começou a seguir mais esses padrões que são humanos do nosso tempo pós-moderno do que realmente aquilo que ela precisa viver, que é Jesus. E num determinado momento, preparando o estudo, uma frase de um autor de um dos livros que a gente usa de referência, ele diz: Deus não derrama unção, Deus não abençoa com poder e unção projetos e planos. Deus unge pessoas, Deus abençoe pessoas. Não quer dizer que a gente vai parar de planejar e projetar, mas quer dizer que o mínimo que a gente planeja ou projeta, o mínimo, ele tem e surte efeito se há presença, se há unção, se há poder do nosso Senhor Jesus. Então, o que a gente está compartilhando com você, igreja, nesses dias, diz respeito, acredito eu, e pelo menos no que diz respeito à minha vida, a um retorno, né? Há um retorno para aquilo que a gente entende que são os princípios elementares, básicos, ou principais, né? Raiz, como nós ouvimos muito ontem na pregação ali na Casa Branca, da nossa vida como igreja, de ser igreja. Então, nesses dias a gente compartilhou com vocês sobre essa essência, sobre sermos o povo de Deus, sermos a igreja do nosso Senhor Jesus, a noiva do nosso Senhor Jesus.
E agora nós queremos compartilhar com vocês um pouquinho sobre esses princípios e esses elementos que precisam estar presentes na nossa vida quanto igreja. Na verdade, eu repito as palavras que li, dizendo que se esse versículo de Atos 2:42 fosse o único versículo que nós guardássemos da palavra do Senhor e vivêssemos, eu acredito que tudo nos iria bem. Tudo nos iria bem. Porque esses princípios que nós temos compartilhado, que é o que a igreja do Senhor iniciou a sua vida vivenciando, que era o compartilhar da palavra, o ensino, a comunhão, o partir do pão e a oração, é aquilo que nós precisamos viver quanto igreja do Senhor. Eu diria nessa manhã que o resto se torna resto, se a gente vivenciar isso aqui. E nessa manhã eu quero, de forma breve, mas eu queria que ficasse gravado no seu coração, isso que a gente vai compartilhar. Eu vou dar início nessa manhã falando sobre isso, à noite o Renato vai continuar, mas a gente quer falar um pouquinho sobre a preciosidade que é o ensino na nossa vida quanto igreja. E quando a gente fala de ensino especificamente, eu estou falando de palavra de Deus. Eu estou falando da conexão que nós, igreja do Senhor Jesus, temos que ter com essa palavra que, segundo nós aprendemos e cremos, é palavra do Deus vivo para nós. Palavra que foi inspirada por Deus, não simplesmente escrita do coração humano, do pensamento, do achismo, mas palavra que vem do coração de Deus, inspirando homens a falarem por Deus, através desses homens escreverem aquilo que o Senhor desejava, o que estava no coração dele. Então, nessa manhã, o que eu quero, talvez nesse retorno com você, é falar da preciosidade que é, e eu já tenho falado disso nesses dias, preguei sobre isso há dias atrás, sobre sermos o povo da palavra, sobre sermos aqueles que vamos viver a palavra, porque a palavra é o que nós precisamos. Nós não precisamos, irmãos, nesses dias, e eu acho que nunca precisamos, na verdade, em nenhum tempo, em nenhuma era, sermos o povo dos sinais, dos milagres, o povo, sabe, da celebração avivada, ou da celebração, não sei, mais tranquila, ou características que vão nos definir como igreja do Senhor. Como é essa igreja? Se as pessoas hoje fossem definir eu e você, família Tabernáculo, como igreja, como é que a gente seria definido? É mais ou menos isso que eu quero dizer, sabe? Como é que as igrejas são definidas hoje? Aí, às vezes a gente olha e fala assim, não, aquela igreja é a igreja do louvor, aquele louvor é maravilhoso, aquela igreja é a igreja... Não, olha, você quer uma bênção, vai naquela igreja, porque lá o fogo cai. Eu entendo que, observando aquilo que a gente vai compartilhar nessa manhã, a gente não precisa ser conhecido dessa forma, mas a gente precisa mais do que nunca, e já está tarde o negócio, já está tardio, entendo, como o povo da palavra. Como o povo da palavra. As pessoas, quando olharem ou verem a igreja do Senhor Jesus, elas têm que nos procurar entendendo assim, existe uma palavra lá. Existe palavra de Deus naquele lugar. E portanto existe vida naquele lugar. E é por isso que eu me dirijo àquele lugar. É por isso que eu me dirijo àquelas pessoas. Então, essa conexão entre igreja e ensino da palavra e vivência da palavra é o que eu queria que o Senhor fortalecesse no nosso coração nessa manhã. O texto base para a gente falar sobre isso está em 2 Timóteo. Você pode deixar aberto lá. 2 Timóteo. Ainda no capítulo 3, a gente vai visitar os escritos, os ensinamentos do apóstolo Paulo ao seu jovem discípulo Timóteo. Então você deixa aberto aí um pouquinho. Mas antes de nós lermos o texto e retirarmos daqui alguns ensinamentos para nós nessa manhã, eu queria continuar essa introdução falando para você sobre essa conexão. Será que a Bíblia realmente fala que há essa conexão entre povo de Deus e palavra de Deus, a necessidade que temos de viver e de ensinar acerca da palavra de Deus? E aí, me veio à memória, pensando sobre isso, no dia que estava estudando sobre isso,
quando Jesus forma a sua igreja, quando Jesus estabelece a sua igreja por meio dos seus discípulos, Jesus está para deixar este tempo, para deixar este mundo. E aí Jesus então comissiona essa pequena igreja ainda, formada de discípulos. Jesus comissiona essa igreja para viver esse testemunhar, como ele diz em Atos dos Apóstolos. Né, como ele diz lá, que vocês vão ser aqueles que serão testemunhas, né, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, nesse início, quando Jesus comissiona os seus, ele dá aos seus o que nós chamamos de grande mandamento, do ide. E existem duas coisas, duas características que eu firmo quanto que aquilo que nos ensina acerca da necessidade que nós temos que ter de viver a palavra do Senhor e de ensinar a palavra do Senhor. A primeira delas é quando Jesus fala para os discípulos que eles deveriam ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, e ele diz que ao fazer isso nós devíamos batizar essas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos que o batismo ele não confere salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Porém, nós entendemos, e até como batistas vivemos isso, que o batismo é como que se fosse um ingresso na família, né? Então nós vivenciamos esse tempo do batismo como um anúncio de alguém que está morrendo, deixando uma vida antiga e agora vai trilhar um novo caminho, vai fazer parte de uma nova família, está experimentando uma nova vida. Então, no que diz respeito a esse momento na grande comissão, todos nós experimentamos isso. Um dia fomos impactados por Jesus, se reconhecemos o seu senhorio sobre a nossa vida, descemos as águas do batismo. E a partir desse momento nós somos ingressados na família de Deus. Talvez todos nós que estamos aqui nessa manhã, a maioria de nós, fomos ingressados na família Tabernáculo também. Porque é por meio do batismo, para nós batistas, que a gente se torna membro de uma igreja local. Então nós fomos inseridos, e o batismo confere isso. Agora eu sou povo de Deus, agora eu sou família de Deus. Essa é a primeira coisa importante para nós. Então, se somos família de Deus, se somos corpo de Cristo, uma vez inseridos, há uma necessidade de alimento, há uma necessidade de crescimento, há uma necessidade de se desenvolver. E aí, Jesus continua dizendo para os seus discípulos assim, olha, vocês vão batizar e depois vocês vão ensiná-los, esses discípulos, a guardar, ensinar a guardar tudo que eu tenho mandado, tudo que eu tenho ordenado a vocês. Esse ensinar a guardar, o que Jesus está dizendo aos seus discípulos é justamente acerca da palavra, porque a palavra no Novo Testamento é Jesus, amém? Não havia escritos ali. Talvez no finalzinho, alguns poucos, mas naquele momento, as escrituras se referiam muito mais ao Antigo Testamento quando eram citadas. Mas a palavra que Jesus está professando, aquilo que Jesus está declarando em vivência com seus discípulos, é palavra de Deus. E aí, Jesus então diz, vocês vão ensiná-los a guardar. Daí a necessidade e a conexão que nós, Igreja do Senhor, temos que ter com a palavra de Deus. Porque Jesus não pediu outra coisa ali naquele momento. Ele pediu que eles pudessem passar adiante aquilo que é palavra de Deus. Por quê? Porque é palavra de Deus que alimenta. É palavra de Deus que santifica. E aí nós precisamos então entender isso. Em Atos 2,42, nós vemos essa comunhão maravilhosa. E aí, neste texto específico, o autor vai dizer que aquele povo se reunia e havia uma dedicação sobre aquele povo. E nessa dedicação, o texto diz que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles se dedicavam ao ensino que aqueles homens traziam. E qual é o ensino que aqueles homens aplicavam? Era o que eles haviam experimentado com Jesus, o que eles tinham vivenciado com Jesus. Eles vivenciavam as escrituras do Antigo Testamento, mas eles muito mais testificavam acerca daquilo que eles viveram com Cristo, daquilo que Jesus ensinou a eles. Tanto que quando nós observamos Atos 5,42, se você olhar lá depois, Atos 5,42, nós vamos ver que diz que esse povo, todos os dias, irmãos, todos os dias, diz esse versículo, que eles se reuniam e eles proclamavam e ensinavam sobre a morte e ressurreição, que Jesus era o Cristo. Então eles incentivavam, eles promoviam o ensino da palavra.
É interessante que um pouquinho mais adiante no capítulo 6, no verso 2, acontece um episódio ali em Atos, e que algumas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento, e há uma confusão ali. Então os apóstolos são chamados para resolver, e na conclusão da resolução, eles dizem o seguinte, àqueles que eram igreja naquele momento, eles dizem assim: não é certo nós negligenciarmos o cuidado com a palavra do Senhor, né? Ou seja, o fato de nós sermos aqueles que ensinamos, que promovemos a palavra do Senhor, para cuidar das mesas. Não é que as mesas não eram importantes, tanto eram, que surge uma resposta: vamos escolher homens idôneos, homens de Deus, para abençoar na distribuição, no repartir do pão, mas nós precisamos focar naquilo que é primordial, que é a palavra. Então, queridos, viver ação social, viver boas novas no sentido de compartilhar com o outro que nós temos, é importantíssimo, é maravilhoso, e esse tempo a gente tem sido chamado para viver isso mais do que nunca, acredito eu. Porém, isso não está acima da palavra. É o que a gente aprende nesses versos, a importância que tem a palavra de Deus. Então nós vamos oferecer o pão, nós vamos repartir o que temos, mas junto com isso a gente tem que levar a palavra de Deus. Porque a cesta básica que a gente entrega aqui, eu pensava nisso essa semana, Marinha, a gente entrega aqui, tem entregado bastante, mês que vem, a pessoa vai buscar de novo, porque vai sentir fome de novo. E às vezes não dá nem um mês, acaba rápido, e vem em busca, porque tem fome de novo. Mas a informação que a gente tem na palavra do Senhor, o texto não fala de fome, mas fala de sede, é que se continuarmos a beber e nos alimentar somente do que esse mundo nos provê, a gente vai voltar a ter essas necessidades. Mas Jesus diz àquela mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, este nunca mais terá sede. Então é importante a nossa ação, quanto igreja, cuidando do órfão, da viúva, amparando o necessitado, sim. Mas nessa manhã o que a gente está estabelecendo é que o primordial para nós quanto igreja é o ensino da palavra. Então tem que ter palavra. Então eu vou me oferecer ao outro, eu vou entregar, mas o que vai junto? Vai a palavra. Eu me incomodei bastante essa semana que passou com isso, porque a gente atende bastante aqui, às vezes está corrido, né? Benê sabe disso, está aqui com a gente, pastor Hildo, na semana, e às vezes é corrido, você atende um e tal, e às vezes a gente entrega e fala Deus abençoa. Mas isso nesses últimos dias tem me incomodado, e eu falei, não, peraí, não pode ser só assim. E essa semana nós tivemos uma experiência legal. A senhora entrou, veio, e aí enquanto a Benê veio aqui preparar, eu já fiquei ali, conversei com ela. E aí nós ministramos a palavra. Nós oramos com ela ali, naquele momento, pedindo que Deus viesse suprir a necessidade dela naquele momento, que era uma necessidade na alma, no ser. Então nós precisamos viver isso. Isso mostra para nós, igreja, essa conexão então que há entre igreja e palavra de Deus. Por que isso é tão importante para os nossos dias? E aí entra o texto então de 2 Timóteo. Nós vamos ler fracionados versos por conta do nosso tempo, nós vamos separando aqui o tempo. E ele diz assim, olha, no capítulo 4, no verso 3, apresenta para nós o problema, a razão pela qual essa palavra tem que ser pregada, anunciada, vivenciada na nossa existência quanto igreja. Paulo diz a Timóteo assim, olha, verso 3 do capítulo 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Eu pergunto para você, será que esse tempo ainda está por vir? Ou esse tempo já chegou? Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, virá tempos onde as pessoas terão em primeiro lugar os seus próprios desejos. As pessoas colocarão à frente de tudo as suas próprias vontades. Tudo será relativo para elas. Não vai existir mais uma verdade que vai pautar a vida delas. Cada um vai agir conforme o desejo da sua carne, do seu coração. E ao ter esse desejo muito forte, eles vão começar a arrebanhar mestres, doutores, que acalentem isso no coração deles. Eles vão ajuntar ao seu redor aqueles que têm o mesmo discurso que eles, aqueles que vivenciam. E quem pensa diferente? Eles que vão pensar para lá, porque essas pessoas vão querer se cercar daqueles que de certa forma fazem carinho no seu ego.
naquilo que é o desejo do seu coração. Aí, irmãos, diante dessa apresentação de Paulo, eu fiquei pensando comigo, então deveria ser o contrário, Paulo dizendo para Timóteo. Paulo tinha que dizer, Timóteo, não prega para esse tipo de gente, porque o texto está dizendo aqui, olha, que eles vão recusar, eles não vão dar ouvidos à verdade, vão se voltar para os mitos. Talvez Paulo pudesse dizer assim, ó, já que eles não vão ouvir, já que eles vão se recusar, não perca tempo com esses, Timóteo, não pregue para esses, né? Ele poderia dizer isso, mas ao contrário disso, a resposta para esse problema, irmãos, que não é um problema que agora vai chegar, mas acredito eu, um problema que chegou, um problema que já é presente para nós, qual é a resposta que Paulo dá para esse problema? Paulo vai dizer para Timóteo, e ele começa dizendo ali, no primeiro versículo, ele diz assim, olha, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os mortos, os vivos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto você solenemente. Paulo chama Timóteo à responsabilidade, ele fala assim, olha, na presença daquele que é todo poderoso, que reina, que há de julgar vivos e mortos, eu exorto você, meu filho. E aí qual é a exortação dele? O que ele diz? Pregue a palavra. Olha que interessante. Pô, mas não vão ouvir, vão endurecer, vão procurar mestres para si. Está tudo contrário à palavra nesse momento. Mas Paulo diz, eu exorto você, pregue a palavra. E aí ele continua, ele dizendo assim, olha, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Aí ele começa a dizer, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Essa é a informação que a gente encontra aqui. Paulo está dizendo para Timóteo, você vai exortar, você vai corrigir, sabe, com paciência e mansidão, você vai instruir, você vai fazer isso com as pessoas. Agora, como é que você vai fazer isso? Com os seus achismos? Com as suas ideologias, com o que você acha, com o que você pensa? Eu e você como igreja devemos exortar as pessoas de que maneira? Como você e eu achamos que elas têm que agir? Não, Paulo está dizendo aqui, exorta, corrige, instrui no quê? Na palavra. A palavra é o conteúdo que deve estar na boca de Timóteo, ele está dizendo aqui, para confrontar esse tempo ruim que virá. Então, queridos, usando as palavras de Paulo para Timóteo, o que eu quero dizer para mim e para você nesta manhã, em nome de Jesus, eu e você precisamos aprender essa verdade, é que a palavra de Deus é suficiente. Ela sempre foi. Não precisa de outros artifícios que acompanhem a palavra para que eu e você pensemos que as pessoas necessitam para ser atraídas. Elas não precisam de atrações. Elas não precisam de artifícios, elas precisam da palavra. Mas eles não querem ouvir, eles estão procurando mestre, mas a palavra e a ordem é, continua pregando a palavra, em tempo e fora de tempo. E aí, ao meu ver, existe um mistério aqui. Existe um mistério que muitas vezes eu acabo deixando de lado, e não levo em conta. Por isso eu perco talvez a preciosidade que é a palavra do Senhor. A palavra é viva, irmãos, é viva. Hebreus vai dizer isso, ela causa divisão na alma. A palavra do Senhor, ela não é estática, ela não é um livro. Então quando nós falamos da palavra, quando nós anunciamos a palavra, sabe o que as escrituras sagradas dizem que acontece? Quando uma palavra de Deus é lançada, o que a Bíblia diz que acontece, queridos? Quando a palavra de Deus é lançada, o que acontece? Ela não volta vazia, aleluia, glória a Deus por isso. Então não há tempo perdido quando eu proclamo a palavra. Não há situação impossível quando eu estou declarando a palavra. Então, por mais que as pessoas juntem para si coisas que diz respeito aos seus próprios desejos, por mais que as pessoas estejam atraindo para si os mestres segundo o seu coração, quando eu e você, a exemplo do pedido de Paulo a Timóteo, anunciamos a palavra, eu não posso, e você também não pode se esquecer dessa verdade, que essa palavra não voltará vazia. Sabe aquele medo que a gente tem às vezes? Pô, mas eu vou falar aqui, pastor, não sei se vão me dar atenção. Ai, tem muita gente. Ai, eu não sei falar em público. Ai, mas está todo mundo disperso, eu estou falando aqui, aí parece que ninguém está me ouvindo. A gente às vezes fica preocupado com essas coisas e deixa e perde a oportunidade de anunciar a palavra.
E aí Paulo está dizendo então para Timóteo, anuncia em tempo e fora de tempo, exorte, corrija, ou seja, a palavra de Deus tem que ser um instrumento de uso na sua vida, querido, você tem que fazer uso cada vez mais dessa palavra, essa é a ordem que ele dá. Por quê? Olhe com verso 16, capítulo 3, verso 3, capítulo 16, gente, está confuso aqui, hein? Capítulo 3, verso 16, agora foi. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Com qual propósito? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a finalidade que a palavra cumpre, ou seja, ela capacita, ela prepara, ela dá condições, é isso que o texto está dizendo. Então Paulo está dizendo para Timóteo assim, olha, você precisa pregar e anunciar essa palavra, viver essa palavra, porque essa palavra vai capacitar você, amém? Tudo isso, gente, diz respeito ao fato da necessidade que a gente tem de compartilhar a palavra do Senhor, e tem muito mais que vai ser derramado sobre a sua vida hoje à noite. Mas o meu papel aqui é falar sobre a segunda questão, a segunda necessidade que a gente tem, né? E a necessidade que nós temos ao viver esse ensino da palavra, nessa manhã eu quero falar com você sobre a ideia da igreja como lugar de mentoria. E não é tanto eu falar, porque isso é mais um conceito que eu pensava comigo enquanto eu preparava. Senhor, isso não é coisa para uma pregação, isso é coisa para a gente mastigar, esmiuçar e começar a viver quanto igreja. Mas essa noite eu quero falar da possibilidade de nós sermos uma igreja, e que nesse lugar, essa igreja, viva mentoria. Por quê, irmãos? A gente, trabalhando e estudando sobre isso, a gente entende que isso que eu estou fazendo com os irmãos aqui, não é suficiente. Não é suficiente. Pastor, mas você não acabou de falar que a gente tem que pregar a palavra? Sim, é ordem. Paulo diz para Timóteo, prega a palavra. Mas isso é um anúncio. Agora, no que diz respeito a viver a palavra, a ser moldado pela palavra, trabalhado por ela, ter maturidade, crescimento, o púlpito não é suficiente. Não é. É até difícil para mim falar isso quanto pastor, mas não é suficiente. Porque mensagens, as pessoas escutam às vezes semanalmente, às vezes diariamente, e pode ser que daqui a algumas horas já, pode ser, alguns de nós já nem lembremos mais os textos básicos que a gente leu aqui. Então, se eu estou falando de ensino, e o ensino tem sido mais do que nunca questionado nesse tempo que a gente está vivendo, né? Será que o ensino à distância funciona? Será que o ensino híbrido tem realmente o seu valor? Ou a presença do professor é necessária? É na vivência, né, entre as partes que a gente vai aprendendo. Bem, no que diz respeito à palavra do Senhor, é assim que acontece. Então, Paulo, ele não dá uma ordem simplesmente para Timóteo, ele diz, prega a palavra. Paulo está dando a ordem para um discípulo seu, para um filho na fé. Essa é a informação que nós temos acerca desse jovem. Paulo está dando uma ordem a quem ele sabe que tem condições de cumprir essa ordem, entende? Por que Paulo sabe que Timóteo tem condições de cumprir isso aqui? Porque antes dele pedir isso para Timóteo, Paulo já vivenciou, compartilhou da sua própria vida com esse jovem aqui. E isso é mentoria. E quando a gente fala de ensino da palavra, e aí sim eu quero estabelecer com você isso, nós como igreja precisamos crescer na palavra por meio dessa mentoria. Por meio desse compartilhar, que é o que a gente experimenta e vê na vida de Timóteo. Olha comigo, rapidamente, o verso 14 do capítulo 3. Ele começa a instrução para Timóteo aí, e ele diz assim, olha, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dando aqui para nós
é como que se fosse um parecer da vida de Timóteo. Ele está dizendo assim: filho, você precisa permanecer no quê? Naquilo que você aprendeu. E como é que foi esse aprendizado? Paulo diz assim: você sabe de quem você aprendeu. Então Paulo está se referindo talvez ao caminhar mesmo que ele teve com Timóteo. Ele ensinou Timóteo, ele vivenciou com Timóteo os ensinos, a palavra de Deus. E ele diz assim: ó, você precisa permanecer naquilo que você aprendeu. Você me conhece, você caminhou comigo, você sabe aonde você recebeu esses ensinamentos. E ele diz assim: olha, na verdade você possui essas sagradas letras desde a sua infância, fazendo referência à sua avó, à sua mãe, Lloyd e Eunice, que desde pequenininho já conduziram Timóteo no caminho das Sagradas Escrituras. Então Timóteo, ele não é alguém que está de bobeira e ele escuta ali uma voz assim: olha, prega a palavra. Não, ele é alguém que foi mentoreado, que foi cuidado, ele é alguém que foi direcionado, ensinos foram depositados sobre a vida dele, ele teve mestres na sua vida que o conduziram, e aí então ele tem capacidade de receber essa ordem, porque ele tem dentro de si a palavra de Deus. Como é que a gente vai pregar a palavra se a gente não tem esse conteúdo? Se a gente não tem e não recebe dessa mentoria? Fica meio difícil. E aí eu penso que essa é a realidade muitas vezes da igreja hoje, da maioria das pessoas. Porque aí no confronto, o que é mais fácil a gente fazer? A gente se esquiva, porque a gente tem medo de começar e não saber dar continuidade. Como é que eu vou debater com alguém, se eu falar e ele perguntar, eu não vou saber responder, e aí a gente se torna tímido, porque falta conhecimento, falta conteúdo. Então Paulo, ele faz isso com Timóteo. E aí, queridos, já que, para finalizar, algo muito importante que eu vejo também, que Paulo faz, e que essa questão da mentoria, ela funciona dessa forma. Paulo, ele não simplesmente pede para Timóteo anunciar e pregar essa palavra a quem está para ouvir. Não, a ordem que Paulo dá a Timóteo é de continuidade. Então, se você voltar comigo uma folha só, no capítulo 2... Paulo, ele diz assim, olha, capítulo 2, verso 1 e 2, olha o que ele diz para Timóteo, ele diz assim, ó, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar aos outros. O que Paulo está falando para Timóteo aqui? Vai muito além de pregar a palavra. Vai muito além de simplesmente anunciar sobre as Escrituras. Paulo está dizendo assim, olha, primeira coisa, filho, fortifica-se na graça. Você precisa ser fortalecido na graça. Né? Nós como igreja hoje precisamos ser fortalecidos na graça, senão você não sabe nem pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus hoje ela é imersa, mergulhada na graça. A graça é o que rege o reino maravilhoso de Deus que está entre nós. Então Paulo está dizendo assim, fortifica-te na graça, porque senão você corre o risco de ser um fariseu. Porque se você tem só conteúdo, é doutor da lei, mas não é mergulhado na graça, cuidado, sua justiça tem que ser maior. Então assim, olha, fortifica-te na graça, aprende sobre ela, mergulha nela, essa graça que vem de Jesus. E aí ele diz então, a partir daí, convida outras pessoas a caminhar com você. Escolhe homens fiéis e transmita aquilo que foi transmitido a você. Mas não é somente escolher homens fiéis. Escolhe homens fiéis que são capazes de fazer isso com outras pessoas. E aí a gente vê aqui uma organização, né? Se a gente for seguir, a gente está vendo Paulo, que transmite isso a Timóteo, que transmite isso a homens fiéis, que transmite isso a outros. Então, quando a gente fala de mentoria, a gente entende que precisa então de vivência, de caminhada. Não é simplesmente você anunciar. Por isso que a pregação do púlpito não é suficiente. A gente vai continuar pregando. A gente vai continuar anunciando. Porque é isso que a gente escuta. Prega a palavra. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Instrua, ensine. A gente vai continuar fazendo isso. Porém, nessa manhã, a gente está falando de uma possibilidade a mais excelente, que é de vivenciarmos o ensino da palavra por meio de mentoria. Por meio de mentoria. E aí, eu penso que essa fala de Paulo a Timóteo, no capítulo 2,
é o que nós precisamos vivenciar no dia de hoje. Primeira coisa, a gente precisa se fortalecer na graça. Precisa ser fortalecido nisso. Cada vez mais. Ter essa paixão pela palavra de Deus, aprender com ela, crescer nela. Só que nós saímos daqui nessa manhã com um desafio. A palavra nos desafia nessa manhã. E o desafio eu penso que são dois. Primeiro, eu preciso ter um mentor sobre a minha vida. Eu preciso ter alguém sobre a minha vida. Alguém que vai me ensinar, que vai viver a palavra do meu lado, que vai, praticar a palavra comigo, e que vai me confrontar no tempo certo, que vai me ajudar na correção, na exortação. E aí eu vou crescer nisso. Esse é o primeiro momento. E o segundo momento é que então eu preciso passar a mentorear alguém. Entende? É um circuito que eu aprendo aqui que não pode parar. E se você for sincero comigo nessa manhã, você vai ver que o ID de Jesus se refere a isso. Tem a parte do pregar? Tem, vai e anuncia. ID por todo mundo, pregar o evangelho, a toda criatura. Mas depois você tem que ensinar a guardar. E só ensina a guardar, gente, quem gasta um tempo junto. Mamães que estão experimentando isso, né? Com os filhos agora nas aulas online, não é? Tem que sentar e ajudar a guardar. Porque senão a aula online só parece que não é muito suficiente, não é isso? Tem que estar ali junto, do lado. Então, é isso que a gente precisa viver quanto a igreja do Senhor. E aí eu finalizo me lembrando com você de um texto que Jesus, ele realiza algo maravilhoso. Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, vai dizer que Jesus, ele desceu à terra, subiu aos céus, e aí o apóstolo Paulo diz que ele deu dons aos homens, diz isso. E lá fala sobre os 5 ministérios, né? Vai dizer que Jesus deu uns para apóstolos, depois ele deu também uns para profetas, ele deu uns para evangelistas, ele deu uns para pastores, e ele deu uns para mestres. Alguns vão dizer que é pastor-mestre, né? Mas pastores e mestres, entende? Todos esses dons, Paulo vai dizer lá no capítulo 4 de Efésios, que eles são derramados sobre a igreja do Senhor com uma finalidade. Sabe qual? Equipar os santos para toda boa obra preparada. Equipar. E aí eu fico pensando que às vezes quem tem esse dom, agarra e acha que ele é o tudão, é meu dom. Então, não põe outro para pregar aqui não, Hilda, é meu dom, eu que prego, né? É meu dom. Às vezes por quanto tempo a gente pensou assim, gente? Não, evangelista é o Renato, eu não sei fazer isso, ele que é evangelista, ele que vai lá. Quanto tempo? Mas aí vem essa compreensão linda da palavra que diz que os dons são para edificação, para que o corpo cresça. Então eu estou aqui simplesmente para ajudar você e ensinar você a pastorear. É um compartilhar, a gente cresce, a gente se edifica. E aí quando eu pensava nesses dons, todos eles estão ligados à palavra. O apóstolo é aquele que testifica da palavra. É aquele que esteve com Jesus e testificou no Cristo vivo. Ele testifica. O profeta, ele anuncia a palavra, que é futura, que vai se cumprir. O evangelista, ele ganha e arrebanha por meio da palavra. O pastor, este pastoreia pautado na palavra. E o mestre, ele só tem uma coisa para ensinar: a palavra. Então, queridos, precisamos ser a igreja que vive a palavra, que anuncia a palavra. Mas mais do que nunca, talvez nesse tempo, nós precisamos aprender para que essa palavra circule livremente e cresça o movimento dela aqui dentro dessa igreja, dessa família. O Senhor nos ensine a viver mentoria, fazer discípulos. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelo esse tempo maravilhoso juntos. Obrigado, Pai, obrigado por poder celebrar a ceia do Senhor, por poder, Senhor Jesus, cantar a Ti, por poder, ó Deus, nos debruçar, ó Deus, sobre a Tua palavra. Obrigado.
Que o Senhor continue a nos conduzir durante todo esse dia, Senhor, de forma que a gente não perca, ó Deus, esse tempo precioso que a gente teve com o Senhor aqui agora. Ajuda a gente a ser prudente, a estar alerta, de forma que a gente não perca, ó Deus, por vacilo nosso, a preciosidade, ó Deus, o quão maravilhoso aquilo que nós vivenciamos nessa manhã aqui. Dá-nos uma tarde abençoada, um restante de dia abençoado, e nos traga, Pai, logo mais à noite, ou nos faça estar prontos ali na nossa casa, para juntos nós celebrarmos ao Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu peço só mais 2 minutinhos seu.